Gálatas 6, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, ou em outras versões, restaurai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga ou seu fardo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Louvado seja o Senhor. Esse último capítulo escrito por Paulo, essa carta enviada à igreja, às igrejas na Galácia, é uma carta de exortação a essa igreja. É uma carta de exortação não só à igreja da Galácia, mas também à igreja da Ásia, à igreja da Europa, da América, da África, da Oceania. Essa carta é uma carta de exortação à Igreja Bíblica Cristã, à Igreja Bíblica Cristã em Santa Teresa, Belo Horizonte. Há algum tempo, irmãos, eu tenho percebido que a igreja, não falo somente da Igreja Bíblica Cristã, mas a igreja, de um modo geral, tem visto, né, os acontecimentos do nosso tempo, que é algo já notório a todos, né, que todo cristão, você pode perguntar para qualquer um cristão, se perguntar se a vinda do Senhor Jesus está próxima, com certeza 100% dirá que a vinda do Senhor Jesus ela está próxima. Mas a gente vê no meio do povo cristão, parece uma dispersação. Nós sabemos, é notório no mundo o que está acontecendo das guerras, os rumores de guerra, fome, peste, doenças, a calamidade que nós vivemos nesses últimos 3 anos, né, em relação ao que aconteceu sobre toda a face da terra. Isso são sinais realmente da vinda do Senhor e que nós devemos sim olhar para o alto, como diz a palavra, e devemos nos alegrar. Mas muitos irmãos têm, com todos os acontecimentos, eles têm tomado um outro rumo, uma outra direção. E na mensagem de hoje, a qual o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, a exortação de Paulo à igreja, é a carta que Paulo escreve para a igreja, uma mensagem para a igreja, a qual nos exorta a viver a solidariedade cristã, viver mais intensamente a nossa comunhão, estar juntos, permanecermos firmes, unidos. Algo tremendo que essa igreja tem praticado todas as semanas que nós reunimos aqui para orar, é a oração pela unidade da igreja. Nenhum de nós, irmãos, pode se perder. Isso não é a vontade de Deus. Deus quer nos salvar a todos. E Paulo nos exorta, através dessa carta, a permanecermos firmes, juntos, unidos, caminharmos juntos no Senhor. O texto que acabamos de ler, Paulo inicia essa carta
falando, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, se algum de nós, irmãos, chegarmos a ser surpreendido, se algum de nós chegarmos a tropeçar, que nós devemos encaminhá-lo novamente, trazê-lo de volta, restaurar ele. O tal deve ser restaurado com espírito de mansidão, que nós, aqueles que são espirituais, devem tratar com espírito de mansidão espiritualmente a vida desses irmãos. O Senhor Jesus prezava pela unidade dos seus, e o Senhor Jesus cuidava dos seus. Paulo, no início desse texto, ele fala que nós devemos também tomar cuidado, para que nós também não sejamos tentados, porque muitas das vezes o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos, é a questão da legalidade. Às vezes, um cristão tropeça. Eu falo um cristão no modo geral, que a igreja do Senhor Jesus ela é única, ela é uma só. Não é a igreja bíblica cristã. A igreja do Senhor Jesus, ela é muito maior. Não somos únicos, irmãos. Existe mais de 7.000 aí que não se dobraram. Existem muitas igrejas que pregam a palavra do Senhor. E que nós não devemos ser legalistas com os irmãos. Nós que somos espirituais, nós devemos reconduzir esses irmãos à presença do Senhor. Tratar com amor. E Paulo vem aqui nos exortar a cada um, a todos nós, a nós levarmos a carga um dos outros. Nós, como os irmãos, como as igrejas, a nós cumprirmos a lei de Cristo, levar a carga um dos outros. Irmãos, nós diante do Senhor, nós somos todos iguais, nós não somos diferentes, todos nós somos iguais. Não é porque um exerce na casa do Senhor uma função que é mais importante, que aquele que exerce uma menor função não seja mais importante. Nós devemos levar a carga uns dos outros, nós sofremos as mesmas aflições no mundo. Nós padecemos de enfermidade, nós padecemos às vezes de situações de escassez, de lutas. Devemos sim carregar a carga uns dos outros. Nessa palavra, Paulo mostra que a nossa via como cristão, ela é via de mão dupla. E nós, como recebemos também, nós devemos dar. Levai um dos outros a mesma mensagem que às vezes você exorta o irmão está passando uma luta, uma dificuldade na sua casa, com sua família, na sua vida pessoal. Ele recebe ali exortação, que de igual forma também, irmão, devemos exortar aqueles que nos exortam. Nós não somos diferentes, irmão, podemos ser sim diferentes, talvez no nosso intelectual, no nosso conhecimento, que Deus às vezes nos privilegiou numa situação socioeconômica, talvez a nossa família tem sido abençoada por Deus, mas não quer dizer que a família do próximo que vive as lutas, as situações, que nós não devemos compadecer deles. Eles também são filhos de Deus. Pelo contrário, nós também poderíamos estar sofrendo as mesmas situações. E Paulo nos exorta a nós, como igreja, levai as cargas uns dos outros. Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo com os seus discípulos, reunidos com os seus discípulos, diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento que Deus apresenta aos seus discípulos. João 13, a partir do verso 34, João 13, 34 diz assim, se não der tempo de abrir, irmãos, é a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir. Um novo mandamento vos dou, diz o Senhor Jesus, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão os que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Traduzindo o que Paulo está dizendo, suportai a carga uns dos outros e cumprirei as leis de Cristo. O novo mandamento do Senhor, que nós nos amemos uns aos outros,
que nós venhamos suportar a carga uns dos outros. Eu imagino, eu tento na minha imaginação visualizar o que Jesus fez. Filipe chega para Jesus uma vez, está aí próximo também, capítulo 14, e pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Filipe, 14, 8, 9. E Jesus responde para Filipe: poxa, Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, como tu dizes, mostra-nos o Pai. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque diante dos discípulos estava ali o Filho de Deus, o próprio Deus estava com eles. E olha o que o Senhor Jesus fez com os discípulos. O Senhor Jesus pega uma bacia com água e chama os discípulos e lava os pés dos discípulos. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, ele ali, junto com seus discípulos ali, ele chama eles e lava os seus pés. E Jesus fala para ele: olha, vocês não estão entendendo agora, mas vocês lá na frente vocês vão entender. É que vocês devem carregar a carga uns dos outros, vocês devem amar uns aos outros, que aí vocês vão estar cumprindo a minha lei. Vocês devem ser servos uns dos outros. E voltando a Paulo continua o texto, né? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. E não no outro. Irmãos, como eu falei, nós somos todos iguais. Talvez por aquelas diferenças que eu falei, pode nos distinguir em alguma coisa. Mas nós somos todos iguais, irmãos. E Paulo continua que cada um leve a sua própria carga, leve o seu fardo. Carga, fardo é peso. Fardo é algo fechado, completo, que foi nos dado. Paulo lembra o Senhor Jesus nos chamando: quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Ele não deu a opção de você pegar, ele falou: estou te dando, siga-me. Não foi uma opção quando Jesus te chamou: eu aceito o Senhor Jesus. Tome a sua carga, tome o seu fardo e me siga. O Senhor nos deu um fardo, irmão, para cada um de nós carregar. O meu fardo, eu não posso te passar, irmão. Ele é meu, foi o Senhor que me deu. Ele tem que me acompanhar até o dia que eu encontrar com o Senhor, porque eu vou ter que devolver ele para o Senhor e vou ter que apresentar diante do Senhor. O nosso fardo é individual, é de cada um. Ninguém carrega a carga de ninguém, não, irmão. O seu fardo, a sua carga, ela é sua. Quem deu foi o próprio Senhor Jesus, que te deu quando Ele te chamou. Mateus 25, irmãos, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala de um homem. Mateus 25, 14. Porque isso também como um homem, que esse homem é o Senhor. É o Senhor que chamou os seus servos. Quem é servo do Senhor aqui? Amém, glória a Deus, o Senhor te chamou. O Senhor te chamou e entregou os seus bens, conforme a sua capacidade. Um ele deu 5, outro deu 3, um ele deu 1. Irmãos, nós somos todos iguais, mas tem algo que nos diferencia. E o Senhor sabe disso. E o Senhor sabe disso.
o fardo que ele nos deu, ele vai voltar para pegar ele de volta. Nós vamos apresentar diante dele. Um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. E depois, no verso 19, 25, 19, diz assim a palavra: e muito tempo depois, o Senhor daqueles servos pediu contas a eles. Muito tempo depois. Nós estamos próximos de encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Pode acontecer a qualquer momento. Mas saia daqui hoje, irmãos, ciente, consciente que aquilo que o Senhor te entregou, Ele vai te cobrar. Você vai apresentar diante dele. Todos nós iremos apresentar diante dele. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles. O Senhor irá pedir contas a nós. Então se aproximou-se o que recebera 5 e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. No 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor entregou 5, ele voltou com 10. Irmãos, o que eu entendo desse texto é ligado a outro texto que o Senhor diz que ele chama de servo inútil, que é aquele que só faz o que é mandado. Ele entregou 5. O servo voltou com mais 5. Nós devemos ir muito além daquilo que o Senhor nos pede, irmão. Nós devemos levar a carga que o Senhor nos dá com alegria. Com alegria. Que o Senhor chama esse servo, no versículo 21, e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Será um dia de grande alegria, irmão, para nós entregarmos o fardo ao Senhor. Aquilo que o Senhor nos entregou, nós entregamos ao Senhor com alegria, porque nós levamos o que o Senhor nos deu com alegria. Mas, pelo contrário, alguns irmãos vão querer se justificar diante do Senhor. Como no versículo 30, aquele que recebeu 1 talento, enterrou aquele talento. Isso é uma história, é uma parábola conhecida dos irmãos, que diz assim: 30 não, vamos voltar um pouco aqui, porque o Senhor, o servo que recebeu 1 talento, o irmão, eu confundi, não são 3, são 2, tá? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. No versículo 24 diz assim: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Irmão, todo mundo que aceita Cristo Jesus, ele recebe ali a sua cruz para carregar, o seu fardo, a sua carga, a responsabilidade de levar o nome de Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer a vontade do Senhor. Mas esse servo falou que sabia, ele sabia que o Senhor era homem duro, que ceifa onde não semeasse, e ajunta aonde não espalhasse. Ele sabia que o Senhor ia cobrar dele, e ele foi negligente. Eu não posso ser negligente, irmão. A igreja não pode ser negligente. O Senhor virá para buscar o que é dele. No verso 30 diz: lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes.
Paulo nos exorta à unidade, mas também nos exorta, irmãos, a fazer a vontade de Deus, a caminhar em unidade, fazendo a vontade do Senhor. Continuando, verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, o texto continua, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. Irmãos, a semente está na nossa mão. A semente está na sua mão, está na sua mão, está na minha mão. Onde nós temos semeado o que o Senhor tem nos dado? Glória a Deus pela mensagem de hoje da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Irmãos, semeia na obra de Deus. Semeia no Espírito. Semeia no Espírito. Nós temos a semente nas mãos. Semear no Espírito, irmãos, muitas das vezes é fazer como alguns têm feito, como foi testemunho nessa manhã, e glória a Deus por isso. Aqueles que vão para a praça ali servir, alimentam os necessitados e levam a palavra do Senhor. Aqueles que foram ali socorrer aqueles que estavam necessitados, não tinha nada na sua casa estava destruída, e reergueu a casa daquela pessoa. Vamos nós saber como será o término dessa história, irmãos? Daqueles que foram ali semeados na vida dele, daqueles que receberam ali a palavra, nós não sabemos o que vai ser a causa dessa ação, mas Deus sabe. Irmãos, está nas nossas mãos semear. A Bíblia fala das mulheres que serviam ao Senhor, aos apóstolos, com seus bens, com as suas riquezas, com as suas fazendas. A Bíblia fala de uma mulher que Jesus estava ali, próximo ao gasofilácio, e viu uma mulher viúva, pobre, depositando 2 moedas. Ali eles estavam semeando. Em nome de Jesus, eu creio que um dia nós iremos encontrar com essas mulheres lá no céu, daqueles que semearam. Nós não sabemos a dimensão daquela semente, aquelas pessoas que semearam ali no Novo Testamento. A palavra chegou até nós, irmãos. Nós somos fruto de semente de pessoas que semearam lá em São Gonçalo. Nós somos frutos daquela semente que foi lá, chegou até aqui. Porque só chegou até aqui porque alguém semeou lá. E nós precisamos semear. A igreja tem que semear. Porque a nossa semente, ela é uma semente para a vida eterna. Porque a palavra diz que aquele que semeia no Espírito, o Espírito, aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará para a vida eterna. Nós precisamos semear, irmãos. Como igreja, Paulo exortava a igreja da Galácia, a toda a igreja, a semear no Espírito, para que nós venhamos colher no Espírito na vida eterna. E o texto continua, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Haverá o tempo, irmão, da colheita. Irmãos, minha família veio toda do interior para Belo Horizonte no início da década de 70. Eu lembro, eu era menino, os lotes aqui em Belo Horizonte, no começo eram lotes grandes que eram vendidos, sabe? Meu pai comprou um lote de quase 600 metros e o loteamento lá era grande. E pelas práticas no interior, se plantava no lote, nós tínhamos horta. Todo final de ano eu plantava milho. Chegava o tempo da colheita, irmão, mingau de milho, pamonha, milho cozido, o tempo da colheita.
o tempo de se deleitar no que é semeado, no que é plantado. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, haverá o tempo da colheita, irmão. Chegará o tempo da nossa colheita. Mas também o texto nos traz uma advertência: se não houvermos desfalecidos, se nós não pararmos, irmãos. A igreja ela é chamada de membros, nós somos um corpo, e esses membros são ligados um ao outro, e o que corre nos membros ali é o sangue do Senhor. E a igreja ela é viva, ela é movimento, ela não para não, nós não podemos parar não, irmãos. Nós temos que continuar, vamos. Nós temos, como tem sido falado, vamos pregar, vamos evangelizar. Vamos, irmãos, venham orar, vem quarta-feira, domingo, vem para a escola. Vamos, aproveita o tempo que está sendo dado. Tempo, irmãos, tempo. Nós não podemos parar. O tempo está se esgotando, está acabando, mas ainda nós temos tempo. Nós temos tempo de fazer, de trabalhar, nós precisamos continuar, nós não podemos parar. O Senhor Jesus está voltando. Sim, nós estamos aguardando o Senhor Jesus, mas nós não podemos ficar parados. O aguardar o Senhor Jesus é fazendo a vontade dEle, porque a Bíblia fala que o Senhor quer nos encontrar de pé, não prostrados, sentados, não. O Senhor quer nos encontrar de pé. De pé quer dizer que você está fazendo algo, você não está parado. Ainda temos tempo, irmãos. Ainda temos tempo para fazer a obra de Deus. Nós ainda temos muitas vidas para alcançar. Elisete citou o pastor Bibiano. Já tem uns 5 anos que esse homem faleceu, irmão. E pouco tempo atrás eu ouvi um testemunho dele. Eu vi e ouvi o testemunho dele. Ele já morreu, mas o testemunho dele ficou. Ele era daquele jeito. Ele era uma pessoa simples. Eu tive o privilégio de entrar na casa dele uma vez. Eu vi a casa dele, era uma casa simples. Era um homem que tinha até um bom emprego. Criou super bem os filhos dele, sabe? Os filhos todos no caminho do Senhor. Todos os filhos têm uma boa profissão, estudou os meninos. Eu não tive esse privilégio, sabe? Meu pai faleceu cedo. Minha mãe cuidou de 4 meninos, com um salário mínimo. Glória a Deus. Nos educou muito bem, graças a Deus. Mas esse homem, ele vivia uma vida simples. Como a vida do cristão tem que ser a vida mais simples possível. Esse homem, onde ele passava, realmente ele pregava, ele não perdia a oportunidade. Passava nos bares, os vizinhos lá bebendo, e ele falava para os vizinhos: olha, vai ter culto daqui a pouquinho, termina a sua cerveja, vai lá, você ouviu uma palavra de Deus. Olha, irmão, ele já partiu faz 5 anos, mas o testemunho dele ficou. Glória a Deus. E era uma pessoa que vivia uma vida simples. Irmãos, que nós possamos viver uma vida simples, irmãos. Porque nós precisamos semear no Espírito. Se nós olharmos a história de Jesus Cristo viveu uma vida simples nessa terra. Jesus Cristo gostava de coisas boas. As roupas deles foram disputadas, as roupas de Cristo. Foram disputadas porque eram roupas boas. Ele gostava de coisas boas, mas a vida dele em si era uma vida simples. A vida dos seus apóstolos era uma vida simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma passagem, está em Lucas capítulo 21, que o Senhor Jesus diz assim, Lucas 21, 32, em diante: em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Irmãos, vivam a vida simples.
Aquele homem educou todos os seus filhos, todos têm um bom emprego, mas ele continuou vivendo uma vida simples. A gente tem que tomar cuidado para o nosso coração não se sobrecarregar com as coisas dessa vida. Aqui ele fala de glutonaria, mas fala do coração. Aqui ele fala de bebedice, mas ele fala do coração. Que a gente venha tomar cuidado para o nosso coração não se sobrecarregar e tomar todo o espaço que é do Senhor na nossa vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa vida secular, mas a nossa vida espiritual ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não deixe essas coisas do mundo sobrecarregar o seu coração. Eu não posso deixar, irmãos. Eu trabalho 10 horas por dia. E se eu pudesse, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Porque o negócio está bom. Mas se eu deixar esse negócio, vai sobrecarregar o meu coração. Porque quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Mas se eu ganhar muito ali, eu vou perder lá. Não tem como, irmãos. Não deixe a glutonaria, a bebedice sobrecarregar o seu coração. Viva, busque viver uma vida simples. Porque quanto mais simples você viver na presença do Senhor, você será muito mais produtivo na obra do Senhor. Então, enquanto temos tempo, nós temos tempo, irmãos. O Senhor tem nos dado tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo, igreja, para fazer a vontade do Senhor, caminhar junto na Tua presença. Façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. No nosso meio não pode haver necessitado, irmãos. Não pode haver. Não pode haver necessitado no meio do povo de Deus. Que suportamos a carga uns dos outros. Carregamos a nossa própria carga. Semeamos no Espírito. Nós vamos colher para a vida eterna. Façamos o bem a todos. Mas principalmente os da fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.